Salve, pessoal! Então, retomando aqui o nosso trabalho com os pensadores da patrística, né? Eu gostaria agora de regressar com Ambrósio de Milão e eu queria trabalhar a base da filosofia dele a partir dos conceitos e do detalhamento instrumental que nós colocamos na sessão passada. Tá? Então eu queria alinhar com vocês algumas questões a partir daquela base, daquela plataforma de demandas, de necessidades que nós colocamos. A alma, a ideia de uma disciplina mental, a ideia de sacrifício, né, a construção de um afastamento gradual e uma purificação em relação às coisas do mundo, nossa própria concepção de justiça. Hoje eu queria falar um pouco mais especificamente com vocês do significado dessa purificação, né, e como ela vai aparecer em alguns momentos dentro do contexto específico da obra de Ambrósio de Milão. Veja, eu não vou falar só dele, evidentemente, como eu disse antes, né, eu já quero tentar, inclusive, acrescentar algumas coisinhas a respeito de Agostinho de Hipona, mas mais do que isso, eu queria também que vocês tivessem um panorama de como nós vamos fazendo mediações para chegar ao mundo de hoje com essas reflexões e para a gente entender qual é o posicionamento dessas reflexões na nossa realidade, né, e como esse posicionamento, como a soma desses posicionamentos vai levar a uma possibilidade de revisão de traços da pós-modernidade, ou como esses elementos vão ser revisados pela pós-modernidade, e aí a gente vai poder criar alternativas filosóficas, posicionamentos filosóficos alternativos no que diz respeito a essas leituras. Bom, nesse sentido, eu tinha colocado na sessão passada para vocês que existia ali um contexto de relações de poder. Tá? Então eu gostaria de abrir justamente a leitura desses aspectos da justiça com o significado dessas relações de poder e como elas vão ser engajadas. Veja, a ideia de relação de poder, evidentemente, ela vem muito ligada à possibilidade de predisposição a uma filosofia política específica que diga respeito mais propriamente a uma organização estrutural de uma determinada época, da vida de uma determinada época. O período da Alta Idade Média, do fim da Antiguidade e início da Idade Média, para ser mais preciso, que é o que nós estamos traçando aqui, já que a gente vai ter o fim da Idade Antiga, né, da Antiguidade, em 476 depois de Cristo, né, ou da Era Comum. E na realidade, aqui a gente está falando basicamente sobre o século IV para virada para o século V ainda, né? Então a gente ainda está falando da Idade Antiga, mas a gente já está dentro do contexto de produção da Antiguidade Tardia, que vai levar ao florescimento do raciocínio, das estruturas de raciocínio da Idade Média. Eu falei para vocês que o poder era algo muito instável, e eu mencionei alguns traços históricos dessas relações de poder. Coloquei a ideia de alguns generais, que eram aclamados como imperadores, falei um pouquinho de Valentiniano, falei de Teodósio, falei da necessidade de suportar o poder com a força de armas, falei da participação de grupos ou facções políticas dentro da vida do então decadente Império Romano do Ocidente, né? O que vai ser ali, né, justamente no período mais próximo de sua queda do Império Romano do Ocidente, ou antes o Ocidente Imperial, né? E aquilo que vai na Idade Média se tornar Bizâncio acaba se tornando um centro de produção política, e eu coloquei para vocês que existia ali uma soma de reflexões teológicas que levavam eventualmente à formação de linhas de pensamento mais organizadas e estruturadas em torno da ideia que se tornaria, né, a ideia central do clero, da igreja, e ideias que foram se tornando ideias dissidentes, além de linhas de pensamento propriamente pagãs. O que acontece para que essas relações de poder tenham uma intimidade tão grande no sentido formativo? Existe uma distinção tão grande, um espaço, uma divisão tão grande no sentido específico dessa formação, especificamente porque ela já envolve em si um traço cultural muito intenso. E esse traço cultural vai determinar a possibilidade de uma vida cortesã para os agentes que eventualmente são formados nesse período. Então, se você parar para pensar, por exemplo, é engraçado porque nesse período, assim, pessoas como Ambrósio, por exemplo, que tinha uma formação em grego bastante refinada,
elas já não eram mais tão comuns, né, como elas tinham sido em séculos anteriores dentro do Império Romano. Eu comentei com vocês lá pelas tantas que não era incomum que existisse um tráfego de idiomas muito intenso. Nesse momento da história, esse tráfego de idiomas já está se tornando menos presente. Na realidade, o latim tem uma disseminação por conta de suas forças e de suas relações de poder, por conta de suas forças legitimadoras. O latim passa a ter uma relação um pouco mais imperiosa, e ele passa a estar presente no norte da África, ele passa a ter presença em vários outros lugares, mas o grego nem sempre é assimilado por membros das cortes ocidentais, né, que estão mais preocupados com outras relações de poder. E isso cria uma barreira, evidentemente cria uma barreira. O que significa dizer, portanto, que o eixo formativo de um indivíduo, ele tinha uma relação, ele guardava uma relação íntima entre a cultura que esse indivíduo recepcionava, a leitura filosófica e eventualmente a leitura teológica que esse indivíduo recepcionava também, e o modo de vida que esse indivíduo iria adotar. Então, a gente passa a ter agora colunas distintas, movimentos distintos que vão buscar beber de fontes tradicionais em uns e outros ambientes. Então, por exemplo, nós vamos ter uma presença muito comum na corte de Constantinopla e eventualmente na corte bizantina, é a educação de Atenas. Os atenienses eles ainda ofereceram, através de suas escolas de pensamento não cristão, uma educação bastante refinada que era empregada pelos cortesãos em larga escala, né, dentro da realidade de Constantinopla e eventualmente da realidade de Bizâncio, né? Isso significa dizer basicamente que nós vamos ter um eixo formativo muito intenso no que diz respeito à continuação daquela produção filosófica antiga. Ao mesmo tempo, no entanto, existe a necessidade de um vínculo mais intenso com determinadas estruturas religiosas, porque como elas têm uma liderança muito forte, que eu tinha comentado lá na sessão passada, entre as comunidades, como os bispos, têm uma ascendência muito forte dentro das comunidades, eles vão representar uma ligação muito potente, muito poderosa desses grupamentos nobres, dos imperadores, da nobreza tradicional com os indivíduos que eventualmente vão formar as suas linhas de produção, as suas linhas de combate. E agora, toda a produção filosófica e toda a inclinação filosófica tem também traz também consigo o resguardo dessas forças legitimadoras que vão estar muito ligadas com esse aspecto, com esse vínculo de fé, ou com esse vínculo da crença, ou com esse vínculo das relações rituais e da simbologia, das representações simbólicas presentes nas relações de poder. Então essa identidade ela passa a ser algo muito, muito importante. Você ter, por exemplo, um imperador, um governante, um líder que não pertença a essa mesma esfera de debates que você, passa a ser, que não pertence a esse mesmo universo de crenças, esse mesmo universo de culturas, passa a ser também a imposição, passa a representar a imposição de uma zona atritiva, uma zona de resistência. Por isso, essas forças de legitimação passaram a ser tão importantes. Se você tivesse, por exemplo, olha, eu comentei com vocês lá a história de Ambrósio, que era niceno, pertencia ao credo niceno, ele viveu sob imperadores que pertenciam a um outro credo, que era o credo ariano, né? E esses imperadores eles tinham dificuldade em se relacionar com o povo e passavam a depender do apoio desses bispos, né? Que eram bispos nicenos mais tolerantes. Por isso Ambrósio acabou virando essa figura estratégica. Então o movimento cultural ele estabelece, ele resgata uma qualidade identitária que existia na antiguidade, que era aquela identidade de comunidade, e traz à tona certos elementos que vão se entranhar, que vão se enraizar dentro do contexto específico desse período. E esses elementos, eles dizem respeito à minha capacidade de ver ter o mesmo idioma que as pessoas que eu governo, eles dizem respeito a pertencer à mesma religião e às mesmas tradições, aos mesmos ritos, à mesma coleção de representações simbólicas que as pessoas estão à minha volta. Isso gera uma identidade literalmente que vai do individual ao coletivo. Então é uma identidade que vai dizer respeito às orações que eu faço, ao cumprimento que eu ofereço, à linguagem que eu estabeleço. Essa é uma das grandes relações e raízes colocadas quando Ambrósio vai escrever sobre o símbolo, né? Quando ele escreve sobre o símbolo, eu comentei com vocês lá pelas tantas, ele está se referindo tanto a credo quanto a representações internas desse credo.
e elas envolvem uma certa equação social em determinado limite. Ele vai dizer assim, o credo, comentei com vocês, não pode ser escrito, porque ele representa a identidade de um irmão para o outro. O irmão aprende aquilo, traz para o coração. Tem dois aspectos, aqui eu queria aprofundar um pouco esse assunto agora, tem dois aspectos que são trazidos à tona aqui. Primeiro, quando eu aprendo o credo, quando eu aprendo o símbolo, quando eu aprendo uma oração, quando eu aprendo uma recitação, o memorizar significa que não importa a circunstância em que eu me encontre, com ou sem os escritos da minha fé, com ou sem a capacidade de acessá-los pela leitura, se eu não for alfabetizado, eu posso utilizar outros meios, né? Então eu posso utilizar a memória. Não importa a situação em que eu me encontre, eu sempre posso trazer os valores fundamentais do meu credo à memória. Então esse recurso, esse mecanismo engenhoso, ele traz aquilo que nós entendíamos como uma esfera praticamente vinculatória do indivíduo a uma coletividade, traz isso para o aspecto e para a dimensão da reflexão individual. A relação de poder ela assume um tom completamente diferente a partir daqui. Veja, não estou falando em tom espiritual. Deixo o espiritual de lado agora, tá? Deixa ele em reserva. Isso é uma discussão que a gente pode travar uma outra hora, mas ela é uma discussão para a teologia, é uma discussão para a fé. Então eu vou deixar isso de lado agora. Eu estou discutindo apenas o papel dessa produção intelectual e o papel desses instrumentos dentro das relações de poder e das relações sociais, tá? E isso é o mais interessante, porque o que acontece? No minuto em que eu interiorizo essas relações, eu passo a travar uma relação pessoal com o Deus, com a figura divina que pertence ao eixo da construção religiosa. O que significa que eu acabei de acionar estratégias meditativas que não estavam necessariamente presentes em todas as vertentes das religiões politeístas do período. Eu comentei com vocês que grande parte das religiões clássicas, na realidade, eram culto, elas tinham um culto privado e um culto público, e mesmo o culto privado era ainda assim um culto que representava o laço de um indivíduo com a sua linhagem e, portanto, com a sua família. É só lembrar do Céfalo na República, né, que vai fazer os sacrifícios aos deuses. Ele tem certos aspectos meditativos, mas eles são aspectos que também resguardam, mesmo em sua meditação, uma identidade desse indivíduo a uma coletividade. O que acontece aqui? O fator específico que traz esse símbolo e encaixa esse símbolo no universo de reflexões e meditações individuais, ele tem uma dupla face, vamos colocar dessa forma. De um lado, ele permite trazer essa realidade coletiva para a esfera de ponderações individuais de uma maneira ainda mais radical do que aquela que foi colocada lá no Céfalo, por exemplo. Então, quando eu faço minhas orações, quando eu me levanto e repito aquilo que ele chamou de símbolo, né, que era o crer em Deus Pai, para quem foi criado católico, né, essa repetição desse símbolo aí, ela significa basicamente uma reiteração dos vários princípios da crença na Trindade, da memória de Cristo, da memória da Igreja e assim por diante. E eu estou trazendo isso para o meu dia, eu estou trazendo isso como uma fórmula para uma construção reflexiva. E eu também posso e devo meditar a respeito dos seus detalhes e de tantos outros detalhes que eventualmente venham a emergir na minha vida, né? Para quem tem crenças, né, nós temos lá princípios religiosos, né? No caso dos evangélicos você tem as devocionais, no caso dos católicos também as devocionais, né? No caso de outras religiões você às vezes tem sentenças, pequenas frases, pequenos aspectos reflexivos que são trazidos à tona e são deixados para uma pessoa meditar em especial. Esses elementos que estão sendo posicionados aqui, eles são chaves de uma construção meditativa que vai costurar isso na realidade prática dos indivíduos. Então agora já não se trata mais pura e simplesmente de uma situação de trocas entre a divindade e o indivíduo, mas antes de tudo de um alinhar-se e disciplinar-se. Por isso eu falei lá atrás em disciplina da mente, né? Então ela começa dessa forma, ela começa pela reiteração dos princípios, pela arquitetura e pelo desenho desses princípios na própria consciência do indivíduo. Esse é um lado da coisa. E ele é reflexo, diga-se de passagem, de um aspecto poderosíssimo que é o seguinte: a partir do momento em que a religião eclode para além de suas barreiras e passa a operacionalizar o seu avanço a partir de algumas figuras chaves da construção escritural,
por exemplo, Paulo, que vai servir justamente como aquele que é evangelizador de grupos não israelitas, né? Então ele passa a um processo de gentilização da religião, um processo de universalização e de tradução dessa religião em várias linguagens. Eu quero ver se eu trago o professor Djalma para conversar com vocês, por exemplo, sobre a questão da construção dos 4 evangelhos e a ideia do tetramórfon, que vai justamente representar esses evangelhos como expressões distintas para públicos distintos de uma mesma realidade, né? De um mesmo núcleo, de um mesmo eixo, né? E aí o que acontece? Essa maneira de enxergar faz com que você não possa mais garantir ou resguardar uma identidade de poder, uma identidade de relações de poder, uma identidade humana, uma identidade cultural como reserva religiosa. Ao contrário, ela passa a se esparramar e ela agora é denominada como um sentido, uma promessa de universalização dessa constituição meditativa, espiritual e filosófica. Então ela não encontra mais barreiras. Percebam então, no minuto em que eu trouxe essa identidade para dentro de mim, eu ao mesmo tempo desconstituí os limites sociais dessa identidade, eu reconstruí, rearticulei esses limites. Os limites não são mais dados pela condição natural, ao contrário, eles passam a ser dados por uma condição de adesão, né? Seria mais ou menos como ter uma nação na qual eu me inscrevo. Se eu aceitei, basta viver pelos valores dela e me dedicar a ela que eu estou dentro, né? Seria dizer. Então seria mais ou menos esse o aspecto. E aí tem o outro lado da moeda, né? Justamente, se de um lado eu tenho essa ideia de gentilização e essa remoção, essa rearticulação das identidades, do outro, todas as vezes que essa prática é colocada, ela também tem uma implicação social poderosa, qual seja a de que eu reconheço meus pares. Percebam então que na mentalidade, veja, tudo isso está ligado à filosofia política e às relações de poder. Na mentalidade constitutiva desses primeiros credos, as articulações relacionais, elas são rearticulações que operam através de instrumentos de autoridade, através de outras nações, através de instituições, através do repositório de forças políticas, econômicas e sociais vigentes, para criar uma inversão de relações. Não é à toa que em muitas ocasiões nesse período essa crença foi entendida como subversiva. Ela passou a ser uma ameaça para as ordens antigas instituídas, porque ela vinha através de um determinado discurso e invocava uma transformação no indivíduo que exigia dele um comprometimento com esferas que eram, na mais das vezes, externas aos seus círculos de poder, às suas cortes e aos seus conventículos, e as suas alianças, e isso significava, portanto, uma desconstituição social. Sem a identidade, o que acaba acontecendo? Esse seria o princípio, essa seria a intenção original. Sem identidades claras, abala-se a possibilidade de manutenção de disputas, as relações de controle não são mais as mesmas, porque os atores políticos já não são mais os mesmos. Aliás, eles estão sendo desfeitos e desmanchados aos poucos, né? Para que você tenha a recomposição pelo sentido específico da filosofia política dos atores políticos. Então aí vejam a inversão, né? Saída do poder das mãos do imperador e a sua alocação, a sua projeção para o âmbito específico de um bispo, né? Então percebam que as relações de poder estão mudando. Então, novamente, nós temos dois aspectos que estão posicionados especificamente sobre o símbolo. O primeiro desses aspectos é você interiorizar as relações sociais e transformá-las em estados meditativos. A segunda delas é você permitir uma identificação social através dos símbolos, tá? Isso também tem um aspecto muito relevante, porque representa, dessa maneira, uma inversão das próprias leituras e estruturas simbólicas. Isso foi um grande choque, né? Se na antiguidade o símbolo, por exemplo, se eu pegasse... Eu vou pegar um exemplo bem bobinho aqui, mas se você pegar, por exemplo, a história da Etrúria, né? Então, se você pegar, por exemplo, muitas das cidades até propício, né? E muitas das cidades da Toscana, aliás, os grandes centros da Toscana, são centros que foram, na realidade, fundados pelos etruscos, né? E eles acabaram se tornando centros romanos porque essa tribo latina engoliu todo mundo quando marchou para o norte, acabou se envolvendo em várias guerras, daí foi conquistando cidade a cidade. Eram 12 grandes centros etrúrios, né? E eles foram caindo um a um,
E eles não deram muita atenção para os romanos na época, porque eles tinham muito poder, né, no norte da Itália. Eles achavam que os romanos iriam cair, sufocados até por outras tribos latinas, pelos gregos e assim por diante, mas acabaram, no seu descuido, acabaram sendo conquistados pelos romanos, né? E a Etrúria, ela teve 3 grandes momentos na sua história, por exemplo, na sua história militar, que é uma das histórias que mais visível fica, até na sua história religiosa também, que está intimamente ligada. O primeiro momento ele era genuinamente etrúrio, então você vai ter representações simbólicas próprias dos etruscos, né? Então você tem, por exemplo, o elmo que eles utilizavam para o combate era diferente, ele era um elmo alto, ele era forjado como um elmo alto. A armadura deles era uma armadura mais feita com placas forjadas. O combate era uma armadura feita para dar movimento, porque o combate era individual. Eles estavam mais acostumados, e foram eles inclusive que permitiram a introdução do combate gladiatorial e das disputas em combate individual como esporte dentro de Roma, né? Era deles isso, na realidade. Eles foram conhecer o circo, as corridas com os etruscos, né? Então, já num segundo estágio, eles adotam os hoplitas, né? E aí eles começam a digamos assim, grecizar, né, a cultura deles. Eles tornam a cultura deles uma cultura mais próxima da grega, e num terceiro momento eles já estão muito mais próximos dos romanos, tentando avançar na tecnologia militar. No sentido simbólico, por exemplo, as divindades deles eram divindades autônomas, completamente diferentes. Eles foram absorvendo aos poucos, com contato com os romanos, as divindades romanas. Então eram divindades muito distintas, né? O panteão deles era desenhado de uma forma diferente. Disse, pelo que se sabe, não se sabe muita coisa, inclusive que eles tinham uma ligação profunda, né, e um respeito profundo pelas religiões ancestrais, e por isso pelo reino dos mortos, que geralmente era representado por divindades ou pessoas que carregavam serpentes nas mãos como se fossem tochas, né, que era o símbolo deles para afastar, né, maus espíritos. Portanto tinha tons apotropaicos, que é uma coisa que se perde entre os romanos, né? E as suas divindades, elas eram muito mais civilizadas e muito mais pacíficas que as divindades romanas, que eram consideradas mais ciumentas, mais intensas e muito mais belicosas, né, e sedentas de poder. A traição, ela é algo que está presente no panteão romano, mas não estava presente no panteão etrusco. Então percebam que existem diferenças simbólicas, existia uma identidade cultural, né? Então repetir certas fórmulas, participar de certos eventos, aquilo tudo pertencia ao universo etrusco. Isso só vai ser sedimentado no âmbito romano e vai engolindo os etruscos aos poucos a partir do segundo rei, né? Do segundo lendário rei de Roma, Numa Pompílio, que vai tentar estabelecer ali rituais que vão servir para a identidade do povo. E aliás, quando você vai ler essa história em Tito Livio, ele fala ainda por cima, olha, se você for pegar o primeiro rei, né, se você for pegar a origem em Rômulo, era uma origem guerreira. Rômulo era um guerreiro, né? Numa já é um sujeito que tem uma visão um pouco mais ampla e entende que sem rituais não há gestão pública. Então ele insere a religiosidade e a identidade religiosa para poder manter seu povo unido. E daí por diante, na sucessão de reis, todos eles vão tentando assambarcar-se, assenhorar de novos povos e aglutinar esses povos sobre aquela mesma representação simbólica. Então percebam que a identidade no momento clássico, né, no momento da antiguidade clássica, da arcaica para a clássica, né, ela é, na realidade, um projeto que estabelece desenhos, que estabelece tons, fisionomias para os povos, por nomes, por relações com o sagrado, né? Então, assim, a presença de teofanias é muito comum na antiguidade. Rômulo aparece para os reis que lhe sucedem dizendo: lembrem-se que vocês são guerreiros, né? Então, estabelecendo o desenho das conquistas que aconteceriam inclusive no âmago da República, né? Que foi a época mais de um expansionismo violento mais... foi a época mais violenta, na realidade, que mais travou guerras, né? O expansionismo talvez não tenha sido mais amplo, porque o Império conseguiu alcançar um território muito maior, mas foi ali que nós tivemos todo um projeto de expansionismo bélico. Eu não vou me deter muito aqui porque eu não estou falando de antiguidade, eu estou falando de Idade Média, mas pensem, por exemplo, nesse desenho e imaginem que agora as identidades são diferentes. Elas não dizem mais respeito à natureza cultural, psicológica, social de um povo. Elas dizem respeito à natureza cultural, psicológica, social de todos os povos. Ou pelo menos elas querem dizer, né? Então o conjunto de mecanismos psíquicos que operacionalizam essas relações de poder, o conjunto de mecanismos sociais, a maneira da gente lidar com símbolos mudou. Ela está tentando encontrar seria grosseiramente dizer que nesse período nós começamos a ver a necessidade por uma teoria universal do símbolo em um primeiro momento.
Só que não existe instrumento nem condição para se criar um negócio desses, né? Não tem como, não existe base para se fazer isso. Então, assim, é por isso que Augusto Comte lá na frente vai dizer que a construção da metafísica medieval só podia ser reforçada pelo esforço armado, porque ela vai submeter grupos que são insubmissos porque não entendem o mundo daquela forma. Né? Esse insubmisso, por favor, com um grão de sal. Né? Na realidade, eles estavam resistindo numa frente de batalha. Né? E uma vez conquistados, não necessariamente iriam se submeter aos novos valores. Né? Eles tinham essa resistência, mas daí são modelos que vão ter operacionalidades completamente diferentes. Então você tem necessariamente o único jeito que você encontra nesse jogo, nessas estratégias potestativas, é a eliminação sistemática. E aí você tem estratégias e estratégias. Né? Então você vai ter, por exemplo, pegue o movimento das cruzadas, que é um dos movimentos assim mais... Ele é um dos movimentos mais fantásticos que você vai ter na Idade Média, né? E daí a gente vai ver lá na Baixa Idade Média como ele acontece. Ele é basicamente isso, ele é o produto de toda uma engenharia de representações simbólicas, e ele é o resultado dessa engenharia em um movimento militar. Então, promover a libertação de Nossa Senhora do Acre, promover a libertação de Jerusalém, tudo isso está encaixado de alguma maneira, né? Pensando aqui no contraste entre duas realidades civilizatórias completamente opostas e duas realidades civilizatórias maciças, que não tinham agora, não geravam condições de convivência, porque justamente estavam disputando no terreno simbólico as batalhas, as guerras. Né? A gente vai chegar lá até o fim dessa semana, ou já na semana que vem, eu vou fazer o desenho do que aconteceu ali e de como essas relações são vistas na escolástica e no nominalismo, que são os movimentos que recolhem isso. E, aliás, a escolástica e o nominalismo são dois movimentos que disputaram também pesadamente o desenho das relações simbólicas, sendo que o nominalismo entendeu a chave de saída dessa intriga toda, desse jogo todo de submissão a estruturas simbólicas. Ele entendeu o que era o símbolo de uma maneira um pouco diferente, retomando um pouco o que aconteceu aqui atrás no início da patrística, mas sem recolher o veneno que foi sendo inserido no contexto específico das relações políticas do pensamento medieval. Né? Então, assim, o que nós temos em relações de poder? Primeiro, a interiorização dessa relação. Segundo, a possibilidade de uso das representações simbólicas para a identidade pública. Nesse contexto todo, uma subversão e uma transformação do olhar sobre o símbolo, que já não é mais identidade de um povo, mas passa a ser uma reflexão do estado psíquico universal do ser humano. E isso é interessantíssimo, porque significa basicamente que nós temos necessariamente um movimento armado, um movimento forçoso, um movimento de disputas retóricas, diplomáticas, uma conquista e uma assimilação cultural necessárias para que você possa ter o avanço necessário e a universalização material, portanto, dessas relações. Né? É o que está aqui no fundo acontecendo. Né? De novo, não estou falando sobre a realidade espiritual, estou falando sobre filosofia. Tá? Veja, nesse contexto nós temos um dos primeiros grandes encaixes que nos interessa, que é o encaixe da relação virtude e vício. Ou, se vocês preferirem a nova visão, virtude pecado. Tá? Então, o que acontece? Nas interpretações gregas nós vimos que que o tema duplo da virtude e do vício estava muito presente. Né? E essa presença do tema virtude e vício fazia com que nós tivéssemos uma alternativa, com que nós encaixássemos o livre-arbítrio na raiz desses movimentos. Eu podia escolher entre ser virtuoso ou viver pelos vícios, pelos anseios mais mundanos, e aí na leitura grega eu teria consequências. Né? Se eu fosse, por exemplo, acreditar na hipótese platônica da imortalidade da alma, da metempsicose, eu subiria e me tornaria mais como os deuses. Quanto mais virtuoso fosse, e mais como os animais, como as feras, quanto mais ligado às questões materiais eu fosse. Aristóteles vai trabalhar da mesma maneira, deixa eu fazer um carinho na softs aqui, que está agitadinha, trabalharia mais ou menos dessa mesma maneira, só que ele falaria basicamente sobre o significado da gente ter esses dois lados e de se aproximar do deus ou da fera, né? Já dentro de uma vida mesmo, dentro da nossa expectativa de ações, das nossas expectativas para a eudemonia, para a felicidade e assim por diante. Aqui a relação muda. Por quê? A maneira do homem medieval enxergar essa relação, ela está intimamente ligada
a maneira como ele se liga à divindade que vai alimentar e fundamentar suas estruturas teológicas e filosóficas, né? Então, quando ele fala sobre a relação virtude-pecado, existe a necessidade, você não se torna uma figura divina e você não se eleva a um status divino, mas você se aproxima de seu Deus, recebendo dele mais verdade, recebendo dele uma proteção extraordinária, mais bênçãos, e recebendo mais autoridade para espalhar a fé, para espalhar o avivamento espiritual. E esse jargão todo é construído por Ambrósio de Milão, né? A partir das escrituras, evidentemente, muito disso está nas escrituras, e muito disso acaba sendo consolidado por ele aí, na nossa linguagem, né? E do outro lado, o pecado, ele cria uma interrupção desse laço. Então veja que é uma relação bem diferente. Se a virtude ela era construída em mim por mim, e me aproximava de almas perfeitas, ou se ela era deteriorada em mim e por mim, me aproximava da fera, em certa medida, como se a gente fosse levar a teoria da metempsicose, me permitiria inclusive reencarnar numa fera, né? Renascer, perdão, não é bem reencarnar o termo, mas renascer em um animal, uma fera. Agora, essa relação virtude-pecado ela é bem distinta. Primeiro porque não existe, nesse contexto, nós não vamos revisitar a possibilidade da ressurreição por conta, perdão, da reencarnação ou do retorno, desse renascimento, exceto pela ressurreição dos mortos, que tem uma figura escatológica, ela cria uma solenidade escatológica. É Cristo quem ressuscita, ressuscitamos em vida com Ele, porque morremos como velhos homens e renascemos como novos, morremos como pessoas cegas e escravizadas pelo pecado, ou seja, que seguem seus desejos, e renascemos para abrir os olhos para as virtudes. Estamos, portanto, inclinados a cultivar em nós mesmos aquilo que existe de mais elevado e puro, que Deus nos deu de mais elevado, sem que nos conspurquemos. Se entre os gregos havia uma tolerância com relação ao vício, e era possível entender que maus hábitos poderiam ser afastados pela possibilidade de repetição, pelo costume, pela disciplina, aqui a disciplina ela tem uma característica muito mais mortal para nós. Porque se eu não sigo uma carta de virtudes e caio em pecado, o meu laço ele não persiste, ele é literalmente interrompido. E na sua interrupção ele exige um outro movimento chamado arrependimento. E esse movimento que envolve a noção de arrependimento faz então com que exista um abrir mão das relações que me instituíram como uma pessoa que pecava e que me devolva nesse sentido a possibilidade de um comportamento virtuoso. Se a gente for olhar a crença católica de hoje, por exemplo, tem pecados que literalmente não têm perdão, de tão graves que são, né? Na cultura proto-cristã existem pecados também que não vão ter perdão. Tem um pecado, né, fundamentalmente, que não tem perdão, que é o pecado fundamental de se recusar a aceitar o Espírito Santo, de recusar, expulsar o Espírito Santo de si. Isso significa recusar-se, né, no sentido filosófico, recusar-se a atender à consciência do bem e do mal em você. Das coisas boas e das coisas ruins, recusar-se a atender a sua consciência ética e moral. E quando você renega isso, segundo a ideia, segundo a noção dessa metafísica e desse transcendentalismo, acaba. Tá, aqui de novo, estou olhando aqui pelo sentido espiritual, isso é muito concreto, né, para quem tem fé, mas olhando pelo sentido filosófico seria mais ou menos essa mentalidade. Notem a estrutura. Uma vez abandonada a relação com essa consciência do bem e do mal, encerra-se toda a possibilidade de redenção. Existem outras situações que podem levar à redenção, mas uma vez que você se coloca sob o jugo delas, você não se liberta mais. Veja, ninguém diz que o grego se colocava sob o jugo de seus vícios, né? Ainda que existam menções dentro dos textos dessa forma, mas a ideia que o grego tem, apesar de falar a ideia do jugo do vício, de quanto mais você deseja, mais deseja, essa questão toda para ele ainda é maleável. Ela ainda pode ser desfeita através de uma boa educação. Aqui não se trata mais disso, porque não é a minha educação. Eu tenho uma primeira oportunidade que me é dada por graça, eu recebo de fora, porque sozinho eu não conseguiria, e a partir disso eu sou educado por essa mão transcendental, por essa realidade espiritual, e vou recebendo esses influxos. De modo que eu não me recuso mais, eu não posso mais de modo que eu não me recuso mais a aceitar essa educação e não posso mais tolerar a ideia de pecado na minha vida. O grego ainda pensa, o grego ele é mais leniente
na sua maneira de enxergar os seus equívocos. Por exemplo, se ele pensa, eu cedi num vício, não tem importância. Tem inclusive algumas linhas, como nós vimos, o epicurismo, perceba agora por que da importância da gente ver essas linhas, que vão falar sobre a possibilidade de equilíbrio, né? Eles vão entender o vício como algo muito diferente. O vício não é a simples submissão ao desejo, é lidar mal com o desejo. Aqui não é assim. O desejo é espúrio, porque o desejo traz uma ameaça constante de escravização. Aquele desejar, o fato de o desejo alimentar a possibilidade de desejar mais, dele queimar como fogo, como eu coloquei lá antes para vocês, né, a partir de Basílio, dessa vez Basílio de Cesareia, isso faz com que todo tipo de flerte com a relação desejante seja uma grande ameaça. Percebem? Então, a partir desse momento, a construção moral ela já não é mais no sentido de eu vou criar bons hábitos, ou se eventualmente eu criar outros hábitos eu vou ter um outro resultado. Ou eu aprendo, crio bons hábitos e rompo de vez, e mato o próprio desejo em mim, ou eu vou ceder ao pecado. Mas e se eu não matei o desejo? Não há conversão se você não matou o desejo. Isso é estrondoso. E traz uma pergunta muito fundamental que nós tendemos a responder hoje em dia de uma maneira bastante negativa, né, no sentido de a gente recusar essa hipótese. Isso traz uma segunda hipótese para o meio. Né? Se Platão dizia que um homem era como que um ser humano, né, era como um indivíduo, era como um condutor tentando puxar dois corcéis, né, um que subia e um que descia, tentando controlar os dois para que ele pudesse usar a carruagem, né, para que ele pudesse comandar a carruagem, mas era tentar equilibrar um que subia, que era a virtude, e outro que descia, que era o vício. Aqui não existe mais essa ideia de equilíbrio, não. Esse Meden Agan sumiu. Não é essa a questão. Né? Não é você dosar os teus desejos, é você eliminar os teus desejos. Vida santa é isso. Isso vai reaparecer lá em Kant quando ele fala: viver pelo princípio é viver a vida santa. Se pudéssemos viver apenas pelos princípios, então nós seríamos verdadeiramente elevados, mas não podemos porque somos humanos. E o Kant admite, a vida santa ela é impossível para nós, né? A gente pode se aproximar disso, mas a gente sempre pensa em consequências, a gente sempre pensa na materialidade das coisas, não dá para viver só pelos princípios. A gente não sobreviveria dessa forma. Aqui a questão é diferente. Aqui a questão é viver pelo princípio. Mas isso pode me destruir. Bom, você vai antes para o teu Criador. Então percebam que agora essa construção metafísica ela gerou uma maneira muito diferente de ler a própria psique. Ela gerou uma maneira muito diferente de ler o próprio pecado. Né? Eu falei para vocês lá sobre a questão do imperador e quando ele chacina lá 7.000 pessoas por conta da morte de um oficial, o bispo ele excomunga o imperador. E aí, depois de muitos meses, ele recepciona o imperador de novo. Ele vê o arrependimento do imperador e recepciona o imperador, recebe de volta com os ritos. Mas o bispo não queria. Ele precisou de mediadores. Ambrósio não queria trazer o imperador de volta. Para ele, a excomunhão era permanente. Então, percebam o desenho. Tá? Isso cria um problema muito complexo para nós, se vocês pararem para pensar sobretudo no significado do desejo na contemporaneidade, né? Porque o que isso faz em certa medida, ele tem uma promessa incrível, que é o fato de você eliminar as tuas relações com a materialidade e libertar-se delas, inclusive ao custo da própria vida. Isso cria uma nova figura, um novo arete, se nós nos permitimos o uso desse termo, né? Quer dizer, um novo modelo heróico, que depois vai ser inclusive revisto lá dentro do pensamento romântico por Kierkegaard. Né? Ele vai falar inclusive sobre essa elevação heróica, que ela é muito mais interessante, muito mais corajosa que a elevação heróica do grego. Porque o herói grego ele ainda joga com o que ele deseja. O herói cristão não. O herói cristão ele joga com o desejo, com o anseio, aliás, não é nem desejo, né? Mas com o querer, com a vontade do seu Deus. E ele se sacrifica por essa vontade em confiança e fé. Lógico que Kierkegaard está aqui apresentando uma visão teológica, quase teológica, né? Dentro da filosofia. E aí você tem... Então existe uma promessa fascinante aqui, que é a promessa de superação do mundo material. Agora, pensa bem na nossa vida diante de um princípio desses. Pensem como é densa, como é pesada, como é brutal essa vida. E quanto mais eu falar, por exemplo, se eu tivesse sentado discutindo com o Ambrósio agora e dissesse para ele: olha, isso não é possível, os seres humanos em sua esmagadora maioria fracassarão, ele me diria: lembre-se que o caminho é estreito. Nós vamos passar pela porta estreita. É para poucos mesmo. Tem muita gente que vai tentar, vai fracassar, vai sucumbir, é assim mesmo.
mas não pode sucumbir. Então pense nisso, pense na maneira como isso vai equacionar a força desejante. Se a gente for olhar hoje para a leitura específica da própria teoria da psicanálise, das leituras psicológicas, isso é impossível. Você simplesmente vai reenquadrar as forças desejantes sob outras formas, sob outras representações simbólicas. Vai gerar recalques poderosíssimos no sentido psíquico. De novo aqui falando da filosofia e não da espiritualidade, né? Porque no âmbito espiritual nada é impossível. Mas aqui nós estamos falando simplesmente da apreensão racional. E agora como é que fica? Percebem, então? Essa fissura era o ponto a que eu queria chegar. Existem relações de poder, nós vimos aqui a dupla face dessas relações, a construção do símbolo e como esse símbolo arquiteta agora virtude e pecado em oposição à virtude e vício. E agora imaginem o que significa efetivamente o termo sacrifício. Antes fosse esse sacrifício como o sacrifício romântico, em que você morre lá, se sacrifica, desaparece numa explosão e faz toda a força do mundo para um gesto seu redimir a tua vida, redimir uma situação, criar novas condições de existência para os outros. Então o herói que se sacrifica em batalha, o sujeito que dá a sua vida lá para, por exemplo, salvar a vida de outro, enfim, seja lá o que for, né? Não se trata disso, esse sacrifício é um sacrifício muito mais complicado, ele é muito mais árduo, porque o sacrifício concreto ele acontece todos os dias, até ele conseguir criar uma cristalização, uma consolidação ideal. Nova maneira de enxergar inclusive o platonismo nesse sentido. O platonismo, a estrutura platônica de pensamento, ela não se basta, e isso é uma coisa que nós temos que enxergar no protocristianismo, senão a gente vai achar que muito protocristão e muito patrístico é simplesmente platônico, e não é. Eles entendiam que era necessário ter um vínculo tão potente com a questão do mundo das ideias, que não era só uma tarefa de detecção da ideia e da sua expressão na realidade concreta. Era uma maneira de você buscar ideias mais profundas e subverter o real em nome dessas ideias, né? Era o Platão mais radical, o Platão da velhice lá. Então é isso que está sendo buscado. A renúncia do prazer é crucial, ela é pivotal para que todo esse processo aconteça. A renúncia do prazer ela surge nesse sentido como a quebra, o rompimento fundamental de uma economia que era comuníssima na antiguidade, que era justamente essa economia do desejo, a economia do prazer e a maneira como o prazer era sambarcado e acumulado em uns polos e disseminado em outros. Isso fazia parte da religiosidade politeísta, inclusive, se a gente lembrar bem, o que significava o processo de educação sexual do indivíduo, como ele era, o processo de agregação religiosa significava também uma economia do prazer entre os indivíduos, né? E a gente vai ter altos relatos nesse sentido. E aqui a gente tem um princípio que é a reserva do corpo, o que também subverte e transforma o conceito de felicidade. Se antes a felicidade ficava entre você se elevar e encontrar prazer nas coisas mais elevadas e, portanto, tornar-se mais resiliente diante de uma realidade que lhe é hostil, aqui o que acontece é que você tem que subverter e submeter uma realidade que lhe é hostil. Por grandes epifanias, por ações da tua diligência. Se lá você ainda se permitia eventuais descansos, eventuais lugares de recuperação do desejo, se você ainda se permitia uma economia das forças desejantes, desde que elas estivessem alojadas e conduzidas para certos universos simbólicos próprios, aqui isso não existe mais, aqui ela está completamente banida. Aqui o que existe é uma realidade sacrificial e ela começa a alojar forças, ela começa a trabalhar essas forças, né? Aquilo que nós vamos entender dentro desse contexto justamente como um elan vital, como uma... Eu não estou aqui olhando justamente pelo sentido místico que outros atribuíram, como por exemplo o pensamento bergsoniano ou o pensamento, aquilo que eu falei para vocês numa sessão atrás, o pensamento do Reich, depois que ele inventou aquela história de orgônio, não é isso, tá? Eu estou falando mais especificamente no nosso sentido comunitário e no sentido das forças que permeiam a gente. Então, se nós todos buscamos algo porque o prazer é um alvo possível do nosso trabalho, é nesse sentido que eu coloco esse levitar, essa ligação vital entre todos, agora nós passamos a ter uma atividade congregacional distinta. A congregação na antiguidade ela era uma congregação da libação, da bebida, ela era uma congregação era a congregação do corpo.
agora ela não é mais. Agora existe um outro corpo metafísico que se sobrepõe ao nosso. Ela é a congregação dos espíritos em elevação, ela é a congregação do canto, que foi muito incentivado por Ambrósio, por exemplo, né? De um canto coletivo e comunicacional, né? Um canto que tinha, na realidade, um lado do coral lançando como que uma pergunta, como que uma proposta, e o outro lado lançando uma resposta, né? Existe aqui uma releitura da visão comunitária. A visão comunitária é uma visão de soma e auxílio, é uma visão de sustento, e ela está calcada nas necessidades. Lembrem da leitura que a gente fez de Basílio de Cesareia. Ela é uma leitura da renovação, ela é uma leitura do desaparecimento, da desaparição do indivíduo. Agora voltemos ao ponto. Por que eu falei em desaparição, morte do indivíduo e renascimento com Cristo? A morte do indivíduo é a morte do prazer, ao mesmo tempo. Ela é a renúncia fundamental do prazer. Não do prazer, mas do desejo, né? O prazer, ele é relido, tanto que dentro da cultura apresentada aqui em Ambrósio, dentro da cultura apresentada no proto-cristianismo, até hoje, na verdade, a ideia é você vai encontrar prazer em coisas elevadas. Então existe, evidentemente, uma influência grega muito poderosa, só que existe algo que se sobrepõe a essa relação. E esse algo é a aniquilação da materialidade. Existe uma reordenação da materialidade. A ideia de ordem, ela está muito claramente inscrita aqui. Era algo que para o grego era suscitado a partir da avaliação do real, da avaliação do ideal. Aqui ela está explorada desde a escritura e ela está dada. Então a reinstituição da ordem passa a ser papel do ser humano. E agora a felicidade dele está justamente ela vai se encontrar como produto natural do realinhamento ordenador das coisas. Não como algo que você persegue e conquista, não como algo que você constrói pelo teu próprio crescimento puro e simples, mas é pelo realinhamento das coisas. Quando você está no seu lugar fazendo aquilo que você devia fazer, então você passa agora a ser efetivamente esse indivíduo que vai encontrar felicidade, que vai encontrar satisfação e vai ver bons frutos se elevando em relação às coisas que estão ao teu redor. Cito nesse sentido aqui um exemplo fundamental, que é a leitura que Ambrósio faz dos sacramentos. Eu já citei para vocês antes a questão da leitura dele sobre o batismo. E o batismo, ele tem aqui esse duplo aspecto. Primeiro, ele mostra a morte do indivíduo desejante, de certa maneira. Ele é um símbolo de morte do indivíduo desejante. E ele fala o que significa, portanto, no primeiro momento eu tinha colocado como exemplo a ideia de mergulhar nas águas. E ele vai falar sobre a duplicidade, o duplo aspecto do batismo. Tem teólogo discutindo ali se batismo acontece uma vez só, se tem um batismo na água e um batismo no Espírito. Isso não vem ao caso, não me importa, tá? O que me importa é o seguinte, o Ambrósio, ele fala o seguinte, né, que o batismo nas águas, ele é um símbolo. Você basicamente mergulha nessas águas, e porque você mergulhou numa fonte de águas vivas, você se eleva agora renovado por ela, limpo, né? Você agora está lavado dos teus pecados, né? Assim como o óleo santo serve para te ungir, te fortalecer e te proteger, né? Como ele escorre quando ele era derramado na testa, como ele escorre, ele serve para dar unção, ou seja, força, e isso tudo faz então com que você deixe, quando você desce e abandona aquele homem velho lá, e você sobe de volta e você recebe algo. Ele fala assim, quando Cristo foi batizado por João Batista, por exemplo, que veio de homem e mulher, não veio só da expressão de Deus diante de uma mulher intocada, imaculada, né? Porque é assim que Deus entra no mundo, de forma imaculada. Isso é uma representação também na leitura dele. Cristo desce e sobe depois das águas, e algo desce como que na forma de uma pomba. Ele fala, não era uma pomba, mas era como uma pomba sacrificial, como aquela pomba que representa a pureza, que representa a aliança entre o homem e Deus. E ali estava, portanto, a recomposição das relações humanas. E toda vez que você desce as águas, a memória dessa mesma pomba descendo vai surgir sobre você ali, o teu espírito vai ser inundado pelo Espírito de Deus. Veja que agora você já não é mais dono das suas escolhas num sentido estrito. Você continua tendo arbítrio, mas as tuas escolhas passam a estar alinhadas por uma consciência que é total, uma consciência universal. Que diferença isso faz? No minuto em que você desce e sobe de novo, primeiro você rejeitou os teus desejos, por descobrir que o lugar desses desejos no mundo é errático, e que o desejo é desejo para a coisa que está diante de você, para a pessoa que está diante de você, e por isso ela coloca e reposiciona o objeto do seu desejo como teu senhor. Tá, mas então nós voltamos à questão da escravização do desejo em termos, porque o que ele está colocando a rigor é que isso se torna um ídolo, uma representação simbólica para algo que reposiciona a consciência universal de Deus em você. Então isso tem que ser afastado, porque se ficar, vai interromper a tua relação com uma consciência universal. E somente
comunicando-se com essa consciência universal, você vai conseguir se posicionar dentro da tua realidade de modo a ter noção do que você deve ou não deve fazer. Deixa eu explicar melhor. Suponha, por exemplo, que o Rafael é uma pessoa que ela deseja bens. Né? O Rafael deseja bens, riquezas. Né? O Rafael faz qualquer coisa para enriquecer. Né? Ele faz tudo o que for necessário para enriquecer, mas ele até que tem os valores dele, não vai mentir, não vai atraiçoar, não vai fazer nada. Só que se a riqueza é o bem mais importante da vida dele, quando ele puder dar aquele golpe, assim, quando ele puder dar aquela tacada, aquela jogada de mestre, né, e ficar rico de vez, talvez ele abale alguns dos valores dele, porque afinal das contas o que mais importa é ficar rico. Aí talvez ele conte uma mentiria, traiçoe alguém, porque aí ele vai atingir definitivamente o que ele quer. Né? Ambrósio veria dois problemas. Primeiro, você nunca vai ser rico bastante. Você sempre vai querer mais. Segundo, mesmo que você seja rico bastante, você abriu mão dos teus valores para ser rico. Por quê? Porque você endeusou a grana. Então a grana é mais importante. Né? E quando ela se torna mais importante, você vai se desfazendo, vai se arriscando, vai abrindo mão de coisas que são importantes em você e vai se entregando para a grana. Agora, quer saber qual é o problema? A grana é perecível. Aí vocês vão me dizer, claro, Platão já dizia, Aristóteles já dizia principalmente que dinheiro vem e vai. Não é só isso. Ele vai dizer assim, a questão que está em jogo é que você sabe a essas alturas que você tem uma alma imortal. Né? A gente pode voltar aos argumentos gregos, inclusive. E você está jogando com coisas que você não pode levar para outra vida. Você está jogando com coisas que você não vai poder usar, para negociar com Deus. Ele não está interessado nisso. Isso aqui é metal, é coisa, né? No caso deles lá, o ouro, a prata, isso fenece, isso aí escurece, isso se perde, né? Se desgasta, se mistura com a terra em pó. Não vale a pena. Então você deveria estar na realidade pensando nas coisas mais elevadas. Isso é um argumento puramente socrático. Tá? Se devemos desenvolver as coisas que perecem ou não perecem, o que nós preferiríamos fazer? Desenvolver as que não perecem, porque o acúmulo sobre elas vai ser certamente mais elevado. Por que eu vou fortalecer meu corpo e não vou fortalecer minha alma? Não que não seja importante fortalecer o corpo, né? Mas o fortalecimento do corpo acaba quando o corpo morre. O da alma segue quando a alma seguir adiante. Vá para outra vida, vá para o céu, vá para onde for. Né? Porque ela é eterna. Se essa é a equação, não há mais por que regressar, não há mais por que recuar. E ele vai dizer mais além, nós podemos imaginar mais além a relação. Né? Então, quando o Rafael ele tem essa sanha com grana. Mas daí o Rafael para pensar assim, não, mas eu tenho alguma coisa errada. E mesmo assim eu não consigo ser feliz porque é desesperador. Quando eu consigo o que eu quero, eu fico com medo de perder. Isso é angustiante. Angustiante, vê, essa é outra consequência do desejo, né? Outra consequência perniciosa. Né? Eu não quero mais isso para mim. Se eu resolvo me converter, eu sou obrigado a afastar o dinheiro como meu senhor e eu sou obrigado a colocar Deus como meu senhor. Porque é assim que funciona. Né? Se eu não fizer isso, eu não me converti de coração, não me converti de verdade. E quando essa conversão acontece, aí veja, pelo sentido filosófico, Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, não pode todas as coisas, conhece todas as coisas, está em todos os lugares. Partindo dessa hipótese, né, que é a hipótese que nos é dada, e veja que daí eu tenho que partir de certos princípios que são inamovíveis, né? Eu chego à conclusão de que ele sabe mais do que eu sei, conhece meu futuro, tem plenas condições de operacionalizar o melhor juízo para mim e certamente vai tomar decisões muito mais espertas e muito mais benignas do que eu poderia, muito mais úteis e muito mais funcionais. Porque para conhecer a ordem de todas as coisas, somente conhecendo todas elas. E agora eu começo a ver que essa consciência universal, que é Deus, vai se posicionar de modo a dizer, olha, eu tinha um lugar para você na história original. Você foi atrás de dinheiro, Rafael, e errou tudo, fez só bobagem. Então agora eu posso limpar a casa para você, mas você tem que me obedecer. Então eu continuo tendo escolha. A qualquer minuto eu posso dizer, não quero mais obedecer. A qualquer minuto. Tá? Mas, se eu disser isso, eu quebro o vínculo e começo a andar de novo, começo a me enveredar de novo por caminhos que não devia trilhar. Então eu fico sob o olhar de Deus e ele vai me dizendo, olha, você vai por aqui que é melhor para você, mas isso aqui não me parece melhor, eu estou perdendo com isso, estou perdendo bens com isso, estou perdendo respeito com isso, não interessa, você vai fazer isso agora, porque amanhã ou depois vai ter fruto que você e outras pessoas vão colher, você vai fazer isso para não prejudicar ninguém, você vai fazer isso sofrendo um pouco até, mas amanhã e depois você vai ver que você vai estar cuidado, e no meio do caminho eu já deixei
elementos próprios para que você seja cuidado. Isso parte de dois pressupostos que estão muito claros em Ambrósio. Primeiro, a crença evidente no amor de Deus. Se você não acredita que Deus te ama, você não vai conseguir confiar nele, né? Você vai pensar assim, olha, é uma consciência onipotente, onisciente, onipresente, mas não me ama, vai me usar. Se vai me usar, eu posso me quebrar para os propósitos dele e não para os meus. Então tem que acreditar que ama. Segundo, evidentemente, existe uma obrigatoriedade de confiança nessas três características ou nesses três atributos divinos. Então a confiança é cega, né? Confiança no amor, confiança na onipotência, onisciência e onipresença. Então veja, a gente atingiu agora um lugar, basicamente o que nós estamos fazendo através desse movimento é buscar visitar essa consciência universal e pedir que essa consciência universal assuma o controle das nossas relações da nossa vida. Só que daí vem a sacada. Quando eu desço as águas e subo de volta, se eu não deixei o desejo para trás, o pecado continua a se imiscuir. Por que se diz o pecado separa de Deus? Porque todas as vezes que eu peco, eu estou agindo pelo desejo. Se eu estou agindo pelo desejo, eu estou colocando o desejo na frente da consciência universal. Eu estou seguindo o caminho que esse aqui quer, com a consciência limitada, com as dificuldades de enxergar. Veja que isso é um princípio puramente racional. Eu estou seguindo esse objetivo aqui, ao invés de olhar para o quarto inteiro e perceber o que é melhor agenciar e o que é melhor usar agora. Sim? Por exemplo, né, por que eu escolhi Ambrósio de Milão? Eu escolhi Ambrósio para colocar exatamente isso. Já na sequência nós vamos falar do pensamento do Lyotard, do Lipovetsky. E vai ficar mais claro por que esse cara foi colocado aqui e o que ele vai gerar no sentido da ética e da justiça para nós já já. Se eu não tivesse parado para pensar na posição dele no curso inteiro, eu ia ter perdido dois vídeos de 1 hora falando sobre algo que não presta para o nosso propósito. Daí vocês iam me dizer assim, mas por que você pôs esse cara aí no meio, né? Você estava olhando só para ele, aí eu gosto de usá-lo. Aí vocês vão me dizer assim, cara, não é o teu gosto, é o papel que ele tem em relação a todo o curso. Claro, para o Rafael saber qual é o papel que ele tem em relação a todo o curso, o Rafael tem que ter lido o curso, tem que ter estudado o curso, tem que ter um objetivo no fim do curso, e ele tem que saber quanto tempo ele tem, que outras leituras ele vai fazer, como as ideias se encaixam, ele tem que ter uma visão total da coisa. Percebem? Então, assim, é mais ou menos essa ideia que envolve a produção dessa noção sacrificial, né? Veja, agora a gente chega num universo de comparação. Esse é o ponto alto da coisa, né? Depois de tudo isso, eu quero que vocês parem para pensar no que a gente faz hoje e em como as transformações acontecem. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico, assim, é uma coisa que me deixa embasbacado. Eu vou pegar aqui, vou começar de outra forma, né? Tem um poeta que eu tenho uma relação de alegria e tristeza quando eu leio. Não vou dizer uma relação de amor e ódio, porque eu acho fantástico o trabalho dele, mas é um trabalho tão doído por uma série de razões pessoais, né? Mas recomendo a leitura, sempre com um grão de sal, sempre com aquele olhar crítico. Não importa o que eu dê para vocês lerem, né? Não importa o que eu passe para vocês lerem, sugira, sempre com olhar crítico, porque não importa o que está sendo lido, importa quem lê. Então vocês têm que tomar muito cuidado para que vocês não se deixem levar por ideias que não são suas, tá? E isso vai ser sobre leituras que eu amo, né? Como por exemplo Aquino, ou Platão, ou Wittgenstein, ou leituras que não me são tão afeitas, que eu não, pelas quais eu tenho, com relação às quais eu tenho certa resistência. Por exemplo, Albright, por exemplo, Ayn Rand, por exemplo, né? Não importa, né? Todas as vezes que vocês forem ler algo, por favor, usem os filtros de vocês para vocês verem o que serve para vocês ou não, tá? Eu gostaria de citar nesse sentido o Georg Trakl, né? Que foi um poeta austríaco, né? Do começo do 20, ele morreu com 27 anos de idade, para vocês terem uma ideia, de uma maneira tão triste e dolorosa. Ele cometeu suicídio com uma overdose de cocaína. E ele tinha uma relação muito brutal e muito difícil com a questão do sagrado, que é justamente o tema que o nosso tema de fundo aqui nesse momento, né? Ele enunciou várias vezes a ideia do Deus cristão como sendo o Deus dos silêncios. Eu não preciso nem dizer que eu discordo frontalmente disso, e na realidade Deus nunca esteve em silêncio, né? E ele não conseguiu ouvi-lo por uma série de razões que estão presentes na vida dele até onde eu vejo, mas eu não sou juiz da vida do cara, não sou juiz da vida de ninguém. Vocês vão ler o cara se vocês quiserem, vejam se vocês curtem a poética dele, é linda do mesmo jeito, tá? Ela me serve nesse sentido, ela me comunica coisas muito, muito pesadas que enfim, já estou abrindo aqui um pouco, né, desse âmbito pessoal, mas é impossível não nos vertermos pessoalmente enquanto nós discutimos certas coisas, né, certos temas na filosofia.
a filosofia de uma forma geral, né? Mas ele sempre me comunicou muito antes da minha conversão. Depois da minha conversão, eu mudei muito meu olhar, eu entendi por que eu via as coisas daquele jeito. Comecei a entender um pouco, não vou dizer que compreendi completamente, que isso é impossível, mas pelo menos um pouquinho eu comecei a entender por que ele via as coisas daquele jeito, e para mim não é uma visão que sirva. Mesmo assim, é uma visão muito bonita, é uma visão trágica, triste, mas muito bonita. É um canto do cisne, né? Ele nessa leitura dele ele tem uma batida, tem uma estrutura interessantíssima em alguns dos poemas dele que falam sobre a relação entre paganismo e cristianismo. E ele recupera de uma certa maneira um pouco daquilo que as canções, as grandes sagas, notadamente as sagas escandinavas e germânicas do século XII, vão comentar século XII, XIII, XIV, as compilações que vão ser feitas depois lá na frente, né, por Sturluson, né, enfim, que são justamente compilações que vão tentar tratar um pouco da transição entre o paganismo, do paganismo para o cristianismo, um tema que também é tratado, também é tangenciado em certa medida pelo Nietzsche, né. E o Trakl, ele trata esse tema de uma maneira um pouco interessante, porque ele fala, de certa maneira, ele verte um pouco nos textos dele a tristeza de uma perda daquela vivacidade do ciclo clássico, do ciclo das religiões pagãs, e ele entende que passa a existir uma austeridade silenciosa no período cristão, e ele não consegue encontrar as respostas dele ali, né? Mas ele acha que... Agora ele tem uma sacada muito interessante, porque mesmo na tristeza, e mesmo que eu discorde do posicionamento dele, ele entendeu uma coisa, né? Olhando só pelo olhar humano, pela historicidade humana, a estrutura e a narrativa das religiões. Ele entendeu que havia uma vivacidade mundana, como uma agitação primaveril e jovem nas religiões pagãs, ao passo que existe um amadurecimento mais austero no pensamento cristão, no período cristão, né? O que é o período pós-cristão nesse sentido, se é que a gente pode falar de um pós-cristianismo, né? Hoje a gente tem neocristianismos, né, ascendendo no Ocidente e fora, mas o que a gente poderia chamar de um movimento pós-cristão, para pegar aqui um termo nietzschiano, né? E eu acho que aí, nesse sentido, a definição mais clara do crepúsculo do dever, que vem justamente muito depois da morte do Trakl, que aconteceu... não vou lembrar quando aconteceu, ele morreu com 27 anos em 1901, quebrado em 1916, 17, sei lá. Desculpa, eu não vou lembrar. Mas ele morreu bem no comecinho do 20, né? Então, assim, foi muito tempo depois que a gente vai ver ali a produção do Lipovetsky no sentido do crepúsculo do dever. E ele vai dizer assim: por muito tempo a moralidade foi entendida como uma construção, uma arquitetura de deveres, regras, né? Então a gente vai ver isso em Kant, vai ver isso na construção cristã, em Kant como herdeiro, né? Filósofo herdeiro da construção cristã, um laicizador da realidade, da tradição cristã. E aí a gente vai ver isso, a gente vai ver que existe um desgaste dessa relação, e aí o dever entra em seu crepúsculo. Ele vai passar, a gente passa depois disso a um conjunto de moralidades que ele chama de prêt-à-porter, né? Ou prêt-à-porter, né? Porque ele basicamente o que ele entende é que passa a existir, e veja como isso é importante para nós, né? Passa a existir uma instrumentalização das relações e das normas de Estado, e essas normas de Estado passam então a acolher dentro de si a possibilidade de vários núcleos morais. Eu posso ser cristão no Brasil, eu posso praticar o candomblé, eu posso praticar umbanda, eu posso praticar o budismo, eu posso praticar o seishonoye, eu posso praticar o que eu quiser, desde que não seja ilegal. Caiu na ilegalidade, a prática vai ser abolida, né? Então, se envolver qualquer tipo de lesão a terceiro, dano a direitos, qualquer tipo de lesão no âmbito da honra, no âmbito da integridade psicofísica e assim por diante, automaticamente interrompe-se, e a partir dali não existe mais a possibilidade de você praticar aquela religião, não existe mais a possibilidade de você se vincular àquele cânone moral, né? Ou se vincular àquela filosofia. Mas, havendo um limiar de legalidade, pode. Isso significa que todas essas esferas produtivas da moralidade estão de alguma maneira desenhadas dentro de contextos específicos que a lei comporta e que ela consegue assimilar. Então você tem um momento que é esse momento, essa primavera da materialidade, em que as pessoas estão procurando o sagrado diante de seus olhos, né? E que, aqui reinterpretando um pouquinho Trakl, né? Mas existe essa festividade na númina, quer dizer, a expressão do sagrado na pujança material. Depois disso a gente passa por que eu entenderia pelo menos como um amadurecimento
espiritual, que significa a gente encontrar verdades espirituais no âmbito espiritual. Então vocês vão ver lá, por exemplo, linhas do budismo. Não é simplesmente dizer que o cristianismo foi a maturidade, porque existiu e existem ainda linhas cristãs que são animistas, né? Então é um certo modelo de cristianismo, é uma certa linha de pensamento budista. Tem linhas de pensamento pagãs que hoje operam sobre neopagãs que operam sobre essas mesmas premissas. Então a gente tem um amadurecimento espiritual e depois desse amadurecimento a gente tem um recrudescimento dessa realidade espiritual que chega efetivamente a se afastar dessa metafísica e buscar um alojamento funcional de certos estratos lógicos e metafísicos, né? Da mesma maneira, nós temos uma construção do prazer na antiguidade, tem uma economia do prazer, que passa a ser refutada ao longo da Idade Média, no período de instauração do pensamento cristão, e depois disso se torna automaticamente na modernidade um pensamento narcísico, como o pensamento humanista. Como assim pensamento narcísico? Um olhar de si sobre si, um incremento, um crescimento, um fortalecimento do indivíduo, que a gente vai ver a partir de Maquiavel, vai ver a partir das refutações ao movimento nominalista, a partir de Hobbes, a partir dos humanistas, e depois a partir dos contratualistas e racionalistas e empiristas, né? E aí, no final das contas, no período que nós temos hoje, já além do crepúsculo do dever, nós temos aquilo que nós chamamos de hipernarciso. O que é o hipernarciso? Não é só o olhar para o ser humano como centro das realizações, um pouco numa batida paralela ao antropocentrismo. Não é só olhar o ser humano como centro de realizações e o fim de suas próprias ações, como a chave e o motivo de todas as respostas. Significa olhar para o mundo como objeto designado dessas grandes respostas. Uma característica típica do hipernarciso é o consumerismo excessivo, né? E agora a gente tem uma nova economia do desejo, que é representada pela predação constante do espaço alheio, pela predação constante do ambiente que ocupamos, pela predação constante das razões e das relações, pela predação das identidades que também passam a ser prêt-à-porter. Então, nesse sentido, nós passamos a desconstituição dos espaços para a constituição dessa desarticulada bricolagem que nós chamamos de ser humano, né? O que torna automaticamente toda essa realidade extremamente efêmera, já que a composição não consegue, esse ensemble não consegue se manter com grandes condições ou com grande fortitude, permitindo assim uma transição final de paradigmas que nos traz a esse grande cenário. Pensem agora em como o cenário hipernarcísico vê o sujeito que se opunha ferozmente à possibilidade de satisfação de desejos, como essa vacuidade plena do desejo. Eu quero que vocês percebam isso principalmente, né? Qual é a diferença do narciso para o hipernarciso? O narciso deseja, ele deseja a si mesmo e através disso vai lá e busca no outro, lembrem lá do argumento de Céfalo, um resgate dessas forças para que esse desejo por si mesmo seja suprido no outro. O que o hipernarciso faz? O hipernarciso, ele é desejo de um si mesmo que já não existe mais, que está sendo construído às expensas do outro, está sendo construído às expensas do que está em volta. Então o hipernarciso, ele é efetivamente um movimento de desejo de preenchimentos constantes do vazio. Se o desejo é desejar, o hipernarciso passa a ser uma força desejante desesperada pela própria nulidade do desejo. O desejo antes tinha objetos e jogava com as trocas e inconstâncias do objeto. Era desejo por isso. Daí passava a ser desejo por esse aqui através disso. Aí agora passa a ser desejo de coisa nenhuma, porque isso aqui muda o tempo todo e já não tem identidade, por coisa nenhuma. É desejo, ou antes, né, desejo de qualquer coisa por qualquer coisa. É só o momento da satisfação. A gente pode dizer, por exemplo, que antes existia uma relação de desejar um objeto. Então você tinha um objeto especial, uma joia, um objeto de arte, um objeto de luxo, um bom prato, alguma coisa do gênero, tá? Qualquer bobagem, né? Hoje não. Hoje a questão é o novo. Vejam que não é mais o objeto, é a novidade do objeto. Então você sai de uma realidade de consumo para aquela realidade de hiperconsumo, que é a satisfação por consumir. Percebam a diferença, né? Então essa necessidade do novo, essa necessidade constante. Daí o fear of missing out é um reflexo disso. Fear of missing out é exatamente a resposta, é o ponto oposto da não satisfação desse desejo. É o desespero, a ansiedade que vem de você não satisfazer esse desejo pelo novo. Agora imaginem isso em contraste com essa realidade que refutava
todo desejo em absoluto. Isso é o mais interessante, porque essa nova realidade se constrói à base de um questionamento profundo dessa recusa total do desejo, dessa recusa total do corpo, dessa recusa total do mundo, mas ao mesmo tempo ela se transforma automaticamente num ponto de agressão que fortalece o discurso de refutação do desejo. Saquem esse equilíbrio agora. Então, veja, aí o pessoal fala assim, mas, né, agora fazendo uma análise social e filosófica da questão, nossa, como é espantoso, como é que as pessoas ainda podem acreditar? Espiritualmente eu daria uma resposta, eu ofereceria respostas, eu ofereceria explicações que talvez fossem muito distintas dessa, mas olhando pelo olhar puramente filosófico, não tem nada de errado. Errado não é que não tem nada de errado, mas não tem nada de espantoso nisso. Nada. Por que não tem nada de espantoso? Porque na radicalização do movimento que opera pelo desejo, que escangalha, desmonta o próprio desejo de tão intenso que é, também existe um movimento que cria uma hipertrofia da refutação. Percebem? Então você tem os dois lados, a hipertrofia do desejo, a hipertrofia da refutação. Nós estamos, o próprio Dworkin citou isso, falou isso a respeito da realidade política e jurídica norte-americana, fala que é a democracia que é a democracia mais fundamentalista do mundo, a que defende com mais ferocidade seus próprios princípios. Tá aí, não são só os Estados Unidos hoje. Nós estamos numa realidade prenhe de exposições radicais. Nossa, que curioso, as pessoas não se escutam mais, não conseguem mais argumentar ou dialogar. Não tem nada de espantoso, tem nada de surpreendente. Numa realidade de radicalismos, valem apenas as repetições constantes dos mesmos mantras. Não há mais racionalidade. Ela não existe mais como espaço de diálogo porque essas fronteiras não dialogam mais. Nós chegamos a uma posição do discurso que está lidando diretamente com a estrutura bruta do desejo e ela não está lá porque ela não pode estar lá. É da natureza do desejo. E essa estrutura bruta está fazendo com que a gente necessariamente reforce, reitere atitudes. Nós estamos nos tornando as caricaturas dos momentos mais elevados de nossas próprias filosofias. Isso é o mais grave. Veja, a filosofia que eu estou colocando aqui para vocês, ela era uma filosofia que tinha uma intenção clara. Ela estava inicialmente voltada para a purificação por meio do desprezar as forças desejantes. Como assim? Ela não queria, volta lá atrás, ela não queria que eu me conspurcasse ao entregar meus esforços para algo que perecesse. É um mundo que está morrendo. Ele está envelhecendo. Né? A menção do Trakl é inteligentíssima por mais de um motivo. Trakl teve essa percepção, o mundo envelhece, de fato. Só que ele achou que Deus estava no mundo, né, se a gente for fazer a leitura espiritual. Não vem ao caso aqui. Mas era essa a questão. Se eu fosse pegar, por exemplo, as filosofias transcendentalistas, elas diriam, não está errado, isso aqui é uma heresia, Deus não está no mundo, não é Deus que envelhece, é o mundo que envelhece. Deus acolhe, ele não está em silêncio. Ele está salvando a gente de um mundo que está morrendo. Né? Por que o mundo está morrendo? Não é por uma questão de consciência ambiental pura e simples, não é por uma falta de políticas de sustentabilidade, não é isso. O mundo está fenecendo especificamente porque ele, desde sua origem, estava envenenado pela limitação da existência. Como diria Aristóteles, tudo tem um começo, tem que ter um fim. E ele teve um começo. Né? Pelo sentido específico do pensamento cristão, da filosofia cristã, no pecado da figura adâmica, no pecado do primeiro homem, há também a conspurcação, a degradação do mundo, para que o mundo não viva envenenado pelo pecado desse indivíduo que deveria geri-lo, e ele vai tocar o mundo e vai fazer o mundo ficar envenenado, viciado, tudo tem que perecer. Então está tudo envelhecendo. Quanto mais, basicamente, agir pelo desejo significa agir pelo pecado, no sentido específico de você tentar colar com cuspe um mundo que já está se desmontando. Tentar sustentar o insustentável. É prolongar o desfecho inevitável. E a única saída seria purificar-se. Eis, essa é a questão. Essa era a raiz da filosofia que está implantada aqui. Purifiquemo-nos desse mundo. Ele está morrendo, ele está fenecendo, ele não vai aguentar. Pare de lutar contra o inevitável. Como diz aquele poema do Blake, né? Mais ou menos como jogar areia contra o vento. Você joga e ela volta. Não adianta. Desista de fazer isso. Volte-se para Deus e salve-se. Era isso que essa filosofia propunha. Ou em termos eminentemente filosóficos, desista de lutar contra as coisas perecíveis do mundo. Desista de acumular riquezas, desista de buscar renome, desista de satisfazer os seus desejos, de beber, de comer. Não é essa a questão, né? De encher a cara e ter grandes banquetes. Não é essa a questão, nunca foi. A grande questão é o que sobra de você. Cultive sua alma. Cultive sua mente,
Cultive coisas que fazem com que você cresça e vire um exemplo para os outros. Um bom exemplo, não um exemplo de renome. Um bom exemplo. Não é exemplo para milhões de pessoas, é exemplo para uma pessoa. Uma pessoa. Tá? Então aí entra o contexto específico dessa filosofia. E agora a gente tem uma outra filosofia que vem a dizer: nós apenas fomos escravizados por uma filosofia que nos enganou. Nunca houve uma saída, diz ela. Nunca houve a possibilidade de você cultivar uma essência, de você se elevar e legar lições mais sólidas para outras pessoas. Isso tudo foi usado para trazer conforto para aqueles que conseguiram nos enganar. Então vivamos todos no conforto. Né? Então você retoma o hedonismo e multiplica ele, rompe suas fronteiras. Então seria mais ou menos esse contraste. Estou colocando duas linhas de pensamento para vocês. Depois no debate a gente pode rearticular, repensar. Vou trazer questões específicas que dizem respeito a isso aí. Quero ouvi-los no que diz respeito a essas duas linhas de pensamento. E aí vocês têm então essas duas linhas. Eu já adotei a minha, né? Eu já cheguei aos meus 40 anos, já estou, né, em outro. Aí vai de cada um de vocês, ver que linha vocês pretendem seguir. E vejam, nós não terminamos. Isso aqui é só um pedaço do caminho. Nós vamos terminar lá no fim do ano. Ainda tem muito mais para ver pela frente. Isso aqui são duas bases que eu quero trabalhar com vocês, tá? Cara, eu tô com 1 hora e cacetada já, eu vou fechar aqui. Aí eu vou fazer mais um vídeo agora falando de Agostinho de Hipona, explicando o que isso tem a ver com o livre-arbítrio e com a natureza do mal, beleza? Vão me dizendo se está ficando claro, né? E vão me dizendo aqui justamente porque agora a inserção dessas filosofias contemporâneas é um experimento que eu estou fazendo agora. E eu quero ver se esse diálogo ficou claro, porque isso aqui é bem importante, tá bom? Valeu, galera, por favor, cuidem-se, Deus abençoe a todos e vamos conversando. Aquele abraço.